Olá! Chegamos no capítulo 12, que tem o tema As Suas Companhias. No último capítulo, nós conversamos sobre como podemos nos tornar especialistas em motivação. E o Chris Valentin trouxe para a gente conselhos práticos para que a gente pudesse conseguir aplicar isso na nossa equipe. Então, no capítulo de hoje, o Chris começa falando algo muito interessante. Ele diz que a vida inteira ele ensinou as pessoas que depois de encontrar a Deus, a coisa mais importante que elas podiam fazer é descobrir o seu propósito. A verdade é que ele diz que não é descobrir o seu propósito, mas sim, primeiro, descobrir o seu povo, pois o seu propósito está no seu povo. Então, resumindo, primeiro nós temos que descobrir qual é a nossa tribo, qual é o nosso povo, qual é o nosso lugar, porque nesse lugar realmente está todo o nosso propósito. E o Chris diz que isso aconteceu com ele. Quando ele chegou na Bethel Church, foi aquele lugar que começou a esclarecer no coração dele qual era o propósito que ele tinha chamado, para viver. Então, a partir do momento que eu e você já sabemos qual é o nosso lugar, nós temos que tomar uma segunda decisão, que é decidir quem é que a gente deixa que nos influencie. As pessoas com quem convivemos, elas inspiram muito a nossa forma de ver o mundo, de traduzir as coisas ao nosso redor. Como disse Salomão, mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele fala. Também disse em Provérbios, quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Aí o apóstolo Paulo completa dizendo, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, é essencial escolhermos as nossas companhias. Isso importa muito na jornada. Para exemplificar essa ideia que o Chris está apontando de como as pessoas com quem convivemos influenciam a nossa mente, a nossa maneira de pensar, o Chris passa a contar aqui uma situação que ele viveu ali na equipe da Bethel. Lá eles têm um programa, um trabalho com pessoas que estão em situação de rua, sem teto. E tem toda uma equipe que se engaja nisso, que sai às ruas, que convive, que conversa com essas pessoas, que presta todo tipo de assistência. Só que ele disse que um dia ele estava ali almoçando com esse grupo e um desses pastores falou para o Chris, para todos que estavam na mesa, puxa, como é triste, que as pessoas de classe média da nossa cidade não queiram os pobres e sem teto em suas vizinhanças e na frente das suas lojas. Elas não são pessoas compassivas, que entendem o tormento dessas pessoas. Aí os outros pastores foram comentando e concordando com ele. Mas ele ficou assim, esperando todos tomarem as suas conclusões, sobre aquele assunto, e ele resolveu falar. E ele disse, olha rapazes, os sem-teto, eles vivem uma situação de egoísmo e destruição. Eles não trabalham, nem fazem qualquer contribuição positiva para a nossa comunidade. Eles roubam as lojas das pessoas, implorando nas calçadas, espantando os clientes, conquistados com muito esforço. Muitos deles jogam lixo em nossas ruas inteiras e fazem uma enorme bagunça nas margens dos nossos rios. É por isso que a classe média não quer eles por perto. E é por isso que os donos de loja não querem ele. Então, ser pobre não dá você o direito de ser insensível com a necessidade dos outros, incluindo os comerciantes. Aí ele diz que depois que ele falou isso, os pastores olharam para ele como se ele tivesse falado uma coisa de outro mundo. E aí ele completa essa conversa dizendo o seguinte, você nunca ajudará alguém a se levantar entrando no mesmo pântano da mentalidade de vítima. Então, eu abro até um parênteses para comentar isso que o Chris falou. Como assistente social, quem trabalha com pessoas em situação de rua, quem convive com todo esse drama, sabe muito bem que muitos estão ali. Muitos estão ali, porque não querem assumir qualquer nível de responsabilidade pela própria vida. Eu já falei com mães, com irmãs de pessoas que estão em situação de rua, com filhos que disseram assim, nós alugamos uma casa. A gente tentou de tudo, a pessoa não quer estar ali naquela casa, ela não quer ter nenhuma responsabilidade com a vida. E a rua, muitas vezes, ela oferece o quê? A comida, sem esforço, ninguém está te cobrando, faça isso, limpe, levante cedo, arrume, leve crianças na escola, qualquer coisa, ninguém cobra nada disso. Essas pessoas estão
decididas, é uma escolha que uma grande parte, não vou generalizar e dizer todas, grande parte escolheu não ter responsabilidade com a própria vida, querem viver soltos. E os familiares sabem o drama que é, sabem realmente como é difícil lidar com essas pessoas, porque eles sofrem juntos em saber que a pessoa não aceita ajuda, não quer responsabilidade, não quer trabalhar, promover nenhum tipo de conquista, de contribuição. Ela simplesmente quer ficar ali e ser alimentada e ser atendida. Como eu disse, isso não se aplica a todos, né? É muito mais além esse assunto do que a gente simplesmente achar que essas pessoas estão ali porque são vítimas. Mas esse não é o tema principal desse capítulo. Nós estamos falando como as pessoas com quem a gente convive podem influenciar a nossa mente. E o que o Cris viu aqui é que esses pastores, essa equipe ministerial que trabalha com pessoas sem teto, foram profundamente influenciadas pelo seu discurso. E eles acabaram achando mesmo que quem estava errado eram os moradores de classe média do bairro ou os donos de comércio. E eles não entenderam a parte dessas pessoas que empreendem também, que geram riquezas para a cidade, que promovem a economia, né? Então, se você quer ser uma pessoa com uma mentalidade próspera, o que você tem que fazer? Você tem que se unir a pessoas que veem o mundo a partir dessa perspectiva. Senão, você vai começar a dividir, compartilhar uma mesma mentalidade com alguém talvez que se veja somente como vítima, com uma pessoa que tem um olhar para a vida de incapacidade, de impossibilidades. A partir disso, o primeiro passo que a gente toma é escolher os nossos amigos. E Jesus tem que estar no topo dessa lista. A mentalidade de Cristo é uma mentalidade próspera. Você se aproximando dele, não como alguém que estuda, por exemplo, a vida do Winston Churchill, que sabe falar tudo sobre ele, né? Sabe como Cristo colocou aqui, dissecá-lo como um sapo em aula de ciência. Mas você, mesmo sabendo tudo da vida do Winston Churchill, você não é amigo dele, você não tem uma amizade com ele. Da mesma forma, você pode saber tudo sobre Jesus de uma maneira religiosa, um conhecimento técnico do texto bíblico, mas que não garante que você seja amigo de Jesus. Para ser amigo de Jesus, você precisa permitir que ele influencie seu coração, suas atitudes, suas ações, permitir que ele influencie você, até que chegue num nível de amizade onde ele vai permitir que você influencie o coração dele e, então, te dê o que você deseja. Que é o que diz em João 15, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e será feito. Que poderoso é isso! O propósito de Jesus é que a gente fosse amigo dele e não servo. Como ele disse lá em João 15:15, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Esse é o auge da interação humana com Deus. É quando o homem vive num nível tão profundo de comunhão com Deus, que os segredos do coração de Deus são revelados, e isso só pode acontecer num ambiente de amizade íntima, onde os segredos mais profundos são compartilhados. Que incrível! Então, a melhor maneira que eu e você podemos encontrar para sair de uma mentalidade de pobreza, de uma mentalidade de escassez, para uma mentalidade próspera, é passar a ter um relacionamento com Cristo que deixa de ser servo para ser amigo. Por quê? Porque para o nosso Deus não há nada impossível. Então, quando conhecemos a mente dele, o coração dele, nós passamos a ser influenciados por isso e viver a partir disso. O que nós podemos concluir é que a pobreza, ela não é falta de dinheiro, ela é falta de revelação. É impossível alguém andar com o Senhor, desfrutando de tanta comunhão e intimidade, e não ouvir do Senhor conselhos para prosperar, para ser alguém que anda em abundância. Quando José no Egito teve aquela revelação poderosa de que viriam 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome, ele aconselhou o faraó a armazenar 20% de todo o cereal durante os 7 anos de fartura, para que no tempo de fome eles pudessem ter. Mas olha que interessante o que Cristo traz para a gente. Vocês já imaginaram
Se José não tivesse feito isso somente com Faraó, se não tivesse dado esse conselho somente a Faraó, mas se tivesse orientado todas as famílias do Egito para que guardassem mantimentos durante os 7 anos de abundância, vocês já imaginaram? Todas as famílias, cada um que estivesse ali produzindo cereais ou até mesmo comprando seus cereais, pudessem fazer essa economia e guardassem 20% de todos os cereais mensalmente durante esses 7 anos para que então, no tempo de escassez, eles pudessem ter uma reserva. Como o Cris colocou, no final da escassez dos 7 anos de fome, não seria só Faraó rico, mas sim toda a população do Egito. Porque as pessoas poderiam, nesse momento de escassez, enquanto economizavam, não só prover para sua família sem ter que gastar, mas talvez até vender. O plano de José só deixou Faraó rico. Inclusive, Faraó vendeu para o seu próprio povo, porque eles não tinham mantimento guardado. Agora, se esse segredo fosse contado a toda a população do Egito, o Egito passaria a ser a população mais rica ainda. Ao invés disso, aqueles 7 anos de pobreza deixaram uma marca profunda na sociedade do Egito. O rico ficou poderosamente rico. Faraó e os pobres ficaram muito pobres. José escravizou os egípcios. E que tristeza, porque as próximas gerações escravizaram seu próprio povo. Agora a gente pensa na África. A África é um continente mais pobre do mundo, em termos econômicos, em termos de riqueza, né? Riqueza econômica. Mas é o povo, é o continente mais rico em recursos naturais. Então, qual é o problema da África? O problema da África é que é preciso que pessoas ali tenham a mentalidade de Deus para poder sonhar com soluções, para poder sonhar com projetos que vêm do céu e mudar a realidade da África, levando a mentalidade do reino para essas pessoas e mudando a sua história. O Cris, ele tem um amigo que ele admira muito, que chama Michael Clifford, que é uma das pessoas mais incríveis que ele já conheceu, que criou 2 startups que cresceram e geraram bilhões de dólares. Ele cita aqui um exemplo, né, que ele comprou uma universidade chamada Grand Canyon, que era dos batistas, fundado pelos batistas, que estava com uma dívida de 40 milhões de dólares e estava perdendo 16 milhões de dólares por ano. O Michael reuniu a sua equipe e transformaram essa universidade em uma universidade de primeira linha que lucra 400 milhões de dólares por ano. Esse time que ele reuniu comprou a universidade uma oferta pública inicial que foi avaliada na época em que o Cris escreveu esse livro em 4 bilhões de dólares. Então, o que é isso? Isso não é sorte. Isso é um estilo de vida para o Michael e seus parceiros de negócio. Ele sempre arrisca para conquistar mais. Ele diz que teve mais fracassos que sucesso, mas que é no fracasso que a experiência cria o sucesso. Esse amigo dele inspira ele. Então, por 5 anos que ele se aproximou e construiu um vínculo de amizade com o Michael, essa amizade tocou profundamente o coração do Cris. Eles se aproximaram quando o Michael leu o livro Guerra Espiritual do Cris, num momento muito difícil da vida dele. E aí, então, eles passaram a estar mais próximos e o Cris chamou esse homem para ir falar para a liderança da Bethel, que é uma liderança incrível também. São homens e mulheres que acreditam em milagres, fazem coisas incríveis para o reino. Em uma cidade com 89 mil habitantes, eles construíram a maior escola vocacional aprovada pela Service, que é um sistema de informação estudante intercambista dos Estados Unidos, com 2.400 estudantes em tempo integral, incluindo 953 estudantes estrangeiros de 65 países, junto com nacionais de 47 estados. Isso na época que o Cris escreveu o livro, que hoje é muito mais, né? Eles também criaram uma gravadora que há 5 anos faturou 300 mil dólares e que ano passado teve 11 milhões e 300 mil dólares de lucros, sem contar que seus artistas ganharam 6 prêmios Dove durante esse tempo. Essa é a mesma equipe que construiu uma igreja com 9 mil participantes no final de semana, que é 10% da população da cidade. Então, é uma equipe que já é forte, é uma equipe que já é produtora de riquezas, já é uma equipe de sucesso, mas o Cris trouxe o Michael lá para que eles pudessem ouvi-lo falar. É um homem que tem os olhos e a mentalidade realmente de construir riquezas.
E o que o Cris conta é que, apesar de serem uma equipe tão forte, todos ficaram realmente boquiabertos diante de toda a fala do Michael, né? Ficaram chocados ouvindo como aquele homem pensa alto, como ele sonha alto. Depois de alguns minutos que o Michael terminou de falar, ele diz que a equipe começou a se engajar ali, provocando realmente um nível alto de sonhos, de projetos. Então ele diz, foi lindo ouvir aquela equipe interagindo, imaginando um mundo da maneira que Deus gostaria, um mundo em que tudo é possível, de fé, de milagres extraordinários. Muitas vezes à noite o Cris diz que fica se perguntando, por que pessoas como Michael não têm mais influência nas nossas cidades? Por que pessoas não estão sendo convidadas para... Pessoas assim como Michael, né, convidadas para liderar a nossa cidade, nossas comunidades, a saírem desse estado de pobreza e entrarem na prosperidade. O Cris começou a engajar a audiência dele nas redes sociais para tentar entender de uma perspectiva mais ampla por que essas pessoas não são convidadas, pessoas como Michael, para liderar as nossas nações. Então, algumas pessoas com mentalidade próspera conseguem chegar ao topo da pirâmide em relativamente poucas nações, mas não ao nível que parece razoável. Cris começou a publicar alguns comentários curtos sobre os benefícios da maneira como os prósperos prosperam. Ah, meu amigo, ele diz, abrir as portas para uma tempestade de críticas que fez parecer como se algo tivesse rastejado para fora do inferno e encontrado o caminho nas páginas dos meus murais na internet. E pior, cerca de 70% dos meus seguidores no Facebook se desinscreveram. Olha isso. Aqui são exemplos de alguns comentários dele. Os ricos me dão nojo. Eles oprimem o pobre, roubam seu dinheiro enquanto vivem em suas luxuosas mansões. Esse é um comentário. O outro. Eu digo as favas com os ricos. Eles estão destruindo o nosso país. E outro comentário. Os ricos ficam mais ricos e os pobres mais pobres. Jesus nos alertou contra esses porcos endinheirados. O Cris recebeu mais ou menos 450 comentários por causa da publicação dele. Muitas das quais não eram nada menos que desprezíveis. Olha, ele ficou horrorizado. Ele entendeu por que as pessoas ricas ficam frequentemente isoladas nos seus castelos dourados. Ele descobriu um grupo profundamente avesso à riqueza, que não pode nem se comparar com grupos de preconceito ético-religioso. E agora ele passa a nos mostrar algumas dessas ideologias negativas a respeito da riqueza. Primeiro, a ideia de que as pessoas ricas são essencialmente egoístas ou que, pela natureza de sua prosperidade, elas oprimem o pobre. Ora, isso é mentira. Sim, muitas pessoas ricas oprimem o pobre, a gente sabe disso. Mas muitos outros cidadãos prósperos cuidam dos pobres, geram empregos, gastam bilhões de dólares todo ano financiando vários projetos de melhoria de vida daqueles que estão ao redor do mundo. Então, quem são essas pessoas que falam coisas horríveis na internet? São as pessoas que não pensam duas vezes antes de orar a Deus, pedindo que pague as suas contas ou pedindo para que Deus abra uma porta de emprego, que tenha um salário melhor, que tenha mais auxílio. E essas pessoas que oram fervorosamente por essa provisão são pessoas, muitas vezes, extremamente egoístas. O Cris diz, eu cresci com elas, eu cresci com pessoas pobres, eu sei como é que é. O que acontece é que muitas pessoas se tornam ricas sim, porque são generosas. E muitas outras permanecem na pobreza porque não são generosas. Ele cita o texto de Lucas 6,38, que diz, deem aos outros e lhes será dado. Mas também, Provérbios diz, há quem dê generosamente e vê aumentar a sua riqueza, e há quem retém e vê diminuir. E cai na pobreza, né? É esse o versículo. Então não importa o que as pessoas vão dizer de você, elas vão falar. Se você prosperar ou não, elas vão falar. Então não importa. Né? As pessoas julgarão as suas razões, elas vão julgar o tempo todo, isso é inevitável. Mas você precisa realmente decidir hoje ser bem-sucedido. Cultivar a mente de Cristo irá colocar em você num novo lugar. Não porque você é melhor do que alguém, mas porque você ousou deixar aquele velha mentalidade pequena e medrosa para se aventurar no propósito de Deus.
Finalmente, o Cris nos convida para acompanhá-lo numa jornada que irá promover muito impacto no mundo. É uma viagem emocionante que muitas vezes nos trará percalços, é verdade, mas todo o sacrifício que será exigido de nós não se compara à glória das façanhas que iremos realizar enquanto nós cumprimos nossa missão nessa terra. Então, que seja na terra como é no céu, que assim seja. Eu quero orar com você. Obrigada, Senhor, por 12 capítulos que impactaram profundamente a nossa maneira de pensar. Quantas mentiras foram denunciadas, quantas maneiras distorcidas da realidade foram realmente lançadas debaixo de uma forte luz. Hoje nós reconhecemos que o Senhor se agrada em prosperar o teu povo. Nós reconhecemos que o Senhor usa a riqueza para promover o teu reino de uma maneira justa na terra, para socorrer aqueles que são injustiçados, para alcançar pessoas. Hoje nós sabemos que o desejo do teu coração é que nós não vivamos, Deus, de uma perspectiva de escassez, de falta, mas que possamos em Ti realizar grandes feitos, não só desfrutar de uma abundância, mas também ser aqueles que geram abundância para os que estão ao nosso redor. Então, eu peço por uma nova mentalidade. Eu peço por uma mente empreendedora capaz de visualizar projetos do céu e trazer para a terra. Eu oro para que os nossos corações possam ter sabedoria como de Salomão, para multiplicar aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos, para fazer muito além daquilo que poderíamos imaginar, para criar soluções muito à frente do nosso tempo, para sermos a resposta de Deus àqueles que estão sofrendo. Nós queremos ter uma influência, Senhor, santa, uma influência do Teu reino que é capaz de impactar de maneira gloriosa nossas vidas, famílias, sociedade, bairros, cidades, nações, fazendo com que a Tua justiça se estabeleça em vários lugares da terra. É isso que nós pedimos. Obrigada, Senhor, por tanta revelação, que elas não sejam roubadas do nosso coração, mas que elas cresçam e se expandam. Em nome de Jesus. Amém.